Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 63 e hoje nós vamos conversar sobre os crustáceos. Esses bichinhos casca grossa que podem viver na água doce, na água salgada e até na terra. Nós temos uma convidada muito importante hoje para falar desses animais e dentro de alguns instantes você ouvirá a voz dela. Mas enquanto isso, eu quero ouvir a voz dos meus companheiros de bancada virtual. Fala, Zé! Olá, pessoas! Eu sou o Zé e eu não sei absolutamente nada de crustáceos, então eu tô aqui como parte da bancada universitária que não sabe de nada e tá aqui só pra aprender mesmo. Poxa, a empolgação do Zé me matou aqui, gente. Muito bom. Então vamos lá, né? Salve, salve, biologistas. Eu sou a Susan, a entomóloga da equipe. Vamos aí, né, para mais um episódio. E como boa fã de Bob Esponja que eu sou, eu tô muito na expectativa aqui hoje, porque finalmente a gente vai descobrir se o seu siriguejo é um siri ou um caranguejo. E de hoje não passa. A Bia, a nossa convidada, vai esclarecer pra gente, hein? Meu Deus, agora deu um blow my mind aqui de caramba. Talvez eu esteja no episódio mais importante do biologismo. Zé, a expectativa é grande. É isso aí, o grupo dos crustáceos é o grupo que estava faltando, né? Pra gente fechar os artrópodes aqui no podcast, né? Já falamos de aracnídeo, já falamos bastante de insetos, né? Já falamos de miriápodes e agora finalmente chegou a vez dos crustáceos, né, Susan? Se bem que inseto não quer demais, né? Por mim a gente vai ter vários ainda. Mas tava faltando aí, né? Outros artrópodes. Então, a gente já falou dos insetos, mas são tantos grupos dentro dos insetos que tem conteúdo para mais uns anos de podcast aí. Pois é, acho que até os próprios crustáceos, né? Acho que até eu tava vendo um livro de zoologia do Hickman, e aquele Princípios de Zoologia, e no capítulo de crustáceo tá lá, entre aspas, insetos do mar. Eu achei bem interessante essa associação, porque eu nunca tinha ouvido falar antes. E tava lá falando em relação aos hábitos, né, dos crustáceos, importância ecológica, que se assemelha muito aos artrópodes terrestres, né, que são os insetos. Então são os grupos mais dominantes dentre os artrópodes, um na terra e o outro na água. Então acho que tem muita coisa pra gente abordar e hoje o episódio tá recheado dessas coisas bem interessantes dos nossos queridos insetos do mar. É isso aí. E já vamos ver daqui a pouquinho se a nossa convidada concorda com esse termo aí. Precisa do aval dela primeiro. Exatamente. Mas antes de ir para o assunto, para o tema principal aqui, vamos convidar nossos ouvintes para as nossas redes sociais, né? E como eu fiquei incumbido aqui de convidar vocês para as redes sociais mais biológicas de todas, eu vim aqui dizer, não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente em todas as redes sociais. Claro, a gente agora tem um Twitter novo, mas a gente já tem TikTok, a gente já tem Instagram, a gente já tem e-mail, a gente já tem podcast, a gente tem tudo, então não tem como vocês não acharem a gente. E, claro, fica a ressalva e o pedido de que, se vocês curtem esse podcast, não tem maneira mais importante de vocês apoiarem a gente do que compartilhando com outras pessoas. É isso aí. Pô, Zé, mas você esqueceu de falar do nosso blog, né? Nosso blog novo que tá chegando aí no ar. E a Susan me chamou a atenção, tá certa, eu esqueci, a gente tá lançando nosso blog, que é a coisa mais lindinha do mundo. A gente ainda tá trabalhando pra ele ficar bem top das galáxias, mas vocês já podem ir lá, já tem textos maravilhosos do Flávio, e inclusive em breve vai ter texto meu, vai ter texto da Susan, vai ter texto de todo mundo lá. Se vocês curtem outros formatos, que não só áudio, agora vocês também podem seguir o nosso blog. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser,
contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre esses animais, algumas curiosidades sobre eles. Mas, claro, antes de mais nada, a gente queria agradecer demais aí pela presença, pelo esforço, por conseguir bater esse papo com a gente aqui. Faz tempo que a gente está combinando, porque é uma conversa que a gente queria muito ter. Conheci a Bia lá no Twitter, inclusive o Twitter está sendo uma rede social muito grata, que eu não tinha o costume de entrar lá, mas por lá eu conheci vários divulgadores científicos com trabalhos incríveis. Então a Bia eu conheci lá, inclusive acho sensacional o nome da página, All Crab. Mas chega de delongas aqui, chega de enrolação. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast, Beatriz Almeida. Oi! Tudo bom com vocês? Gente, eu sou a Beatriz Almeida, como o nosso queridíssimo Flávio já falou. Eu trabalho com crustáceos. Na minha graduação, trabalhei com decápodes, braquiurus, eu trabalhei com caranguejinhos, com uma espécie chamada Pachygrapsus transversus. E era mais voltada para a reprodução. Agora, na pós, eu estou também trabalhando com reprodução, mas em outro grupo. Estou trabalhando com caprela, que é um bichinho bem petitico, que ele é associado a algas. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final tudo dá certo. E eu faço divulgação científica também no Twitter, principalmente no Twitter, mas também no Instagram. Tá perfeito, tá ótimo, Bia. Adoramos seu alto astral aqui. Já encaixou bem com o estilo da página e do podcast também, é isso que a gente sempre busca também. Mas então vamos lá, vamos conversar então sobre esses animais, sobre algumas curiosidades sobre esses bichos, né? E talvez seria legal a gente começar falando sobre, como a gente faz com diversos grupos de animais aqui, mas começar falando um pouquinho sobre a diversidade dos bichos, né? Como é que é isso, Bia? É um grupo bastante diverso, a gente, claro, todo mundo conhece os mais populares, né? Siri, caranguejo, camarão, né? E o que você pode falar pra gente um pouquinho sobre a diversidade de crustáceo? Principalmente, assim, além desses mais conhecidos. Bom, os crustáceos são artrópodes, né? Pra quem não sabe. Os artrópodes compreendem ali quase 80% de todas as espécies de animais conhecidas, né? E os crustáceos, ele tem uma pequena porcentagem disso, mas mesmo assim são animais muito diversos. Eles são principalmente populares pela culinária, né, do que outros tipos de invertebrados, como os insetos, aracnídeos. Eles são bem conhecidos pela culinária, né? Quando a gente pensa em, sei lá, em camarão, em caranguejo, a gente não vai pensar no bichinho nadando, né? Vamos falar bem a verdade, a gente sempre pensa numa prainha, num lanchinho, petisquinho, né? É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Judiação. Mas crustáceos, eles são bem diversos. Eles são animais que possuírem uma carapaça grossa, né? Crusta vem disso, né? Do latim de casca grossa ou crosta, que vai lembrar a carapaça. A carapaça é um exoesqueleto formado por depósitos de cálcio, o que vai promover ali uma proteção, uma defesa e uma menor perda de água. Possibilitando assim, para esses bichinhos, vários tipos de ambientes. Então, esses animais, eles estão tanto em grandes altitudes, que a gente tem registro de uma artêmia. Artêmia geralmente é dado como alimento de vários outros bichinhos, mas tem registro já de uma artêmia aí que eu acho que foi de 6.000 metros acima
de latitude. Tanto quanto a gente tem um pericárida de mar profundo, também registrado. E inclusive foi novo, foi em 2021 que ele foi registrado, um novo pericárida. Ele é até vermelhinho, né? Meio alaranjado, meio vermelhinho, por ser de mar profundo. Inclusive esse pericárida, esse anfípoda, ele já foi encontrado nele judiação. Microplástico, tadinhos. Caramba. Já foram encontrados microplásticos nele. Pra você ter noção aí de como tá o babado. Mas, voltando, a gente tem mais ou menos aí umas 70 mil espécies vivas descritas, né? Tirando os fósseis aí que a gente conhece muito bem. Mas tem os tatuzinhos, tem as cracas, que todo mundo acha que é molúsculo, mas não é molúsculo. Tem os ostrácodes, que também parecem molúsculos, mas não são, que é um bichinho bem pequenininho e ele tem uma concha bivalve. Todo mundo acha que ele é um molúsculo por ter concha, mas ele não é, ele é um crustáceo muito bonitinho, que até tem bioluminescência. Tem aí os camarões de água profunda, as tamarutacas, que são os tomápodes, que tem a melhor visão do reino animal, o soco mais forte do reino animal também, são animais bem incríveis. Bia, você tava falando aí que tem uma galera que confunde as cracas, né? Tem uma galera que confunde as cracas, né? Que na verdade são crustáceos, confundem ela com molúsculos, não é? Isso. Como que eu diferenciaria, então? Porque, assim, eu confesso que eu achava que elas eram, tipo, uns molusquinhos mesmo ali que ficava agarradinho na baleia, mas como que eu sei que não é, sabe? Tipo, se eu estiver frente a frente a um, como eu identifico? Eles são animais, na verdade, quem identificou, né, foi o grandíssimo nosso amigo Darwin, que viu larvas dela. E por isso ele falou, não, peraí, isso daqui não é um molusco, isso daqui tá muito com uma cara de uma larva de crustácea, um zoé aí, não tem nada a ver com um molusco. Mas nós temos dois tipos de cracas, essencialmente, assim. Temos as que não tem é tipo um pedúnculo. Elas são, parece, como que eu posso demonstrar isso? Parece meio um galho de árvore, sabe? Um galinho de... Parece isso. E tem as que não são, que a gente geralmente machuca a mão quando a gente vai aí na praia e encosta na rocha, né? Minha mão já viu várias. Dói, menino, dói. Mas que a gente pode identificar, assim, sendo bem realista, principalmente dentro da água. Porque elas têm, parecem umas mãozinhas, sabe? Uns dedinhos. E molusco não tem isso, né? Elas são, por serem animais sésseis, que são fixos, né? Fixados em alguma coisa, elas precisam ser filtradoras, já que elas não podem sair ali pra comer, né? Não são predadoras, elas são filtradoras. Então elas colocam, tipo, essa mãozinha pra fora, fica ali sugando, filtrando as coisinhas e volta de novo pra boquinha. Ela tem mesmo uma carinha de craca. Elas são bem diferentes de molusca, porque molusca geralmente é uma coisa mais que se mexe, né? E craca não, tá ali, acabou a vida dela. Acabou pra ela a judiação. Ela não vai ser essa menina viajada, essa menina louca. Ela não é judiação. Ela é uma excéssio, tadinha. Por isso que até nas cracas, os machinhos, eles têm o maior... Entenderam, né? O maior do reino animal. Eu gostei do mudo, não pode precisar censurar. É family friend aqui, né? Por favor. Mas eles têm o maior do mundo animal, assim. Em comparação Gente, com eu tô chocado, eu não sabia disso. Cara, que é aulas. Essa eu vi no Instagram da Bia. Eu também vi. Ai, que vergonha desse post. Aí, gente, eu sou o único que tava desinformado aqui do pênis das cracas. Pior que é.
Mas... E ainda sobre a diversidade, né? Tem aquele... Acho que o maior artrópode do mundo é o crustáceo, né? O maior artrópode terrestre é um caranguejo. Na verdade, ele não é caranguejo, né? Ele é um anomuro, ele é um ermitão. Só que por ele ser tão grande, ele não precisa de concha, nem teria concha pra esse bicho, pra falar a verdade, né? Sim. É o caranguejo de coqueiros, chamado... É incrível. Nossa, é muito incrível. Ele é muito legal. aquele bicho. É o Birgus latro, o nome dele científico. Birgus com U, latro. E tem também o caranguejo-aranha, né, Bia? Que é Caranguejo-aranha também, enorme, sim. A envergadura dele, a maior envergadura que já encontraram foram de 4 metros. Caramba, 4 louco. De pinça a pinça, 4 metros. É pequenininho, né, menina? Bem humilde. Mas em compensação tem outros bem pititicos, né? Sim. É interessante a questão da relação com o ambiente, né? Tipo, um bicho gigante desse, ele teria que ser necessariamente aquático, né? Porque um bicho terrestre não conseguiria, né? Até porque o maior artrópode terrestre não chega nem perto, né? Dessa envergadura, pelo menos, né? Não. O maior terrestre é o Birgus latro, ele tem mais ou menos aí 1 metro, por aí. Que é bastante também, né? É, pelo amor de Deus. A alimentação dele é bem legal, o pessoal acha que ele só come coco, né? Uhum. Mas não, esse bicho é um predador feroz. Tem vídeo deles, matando passarinho e... Ele sobe na bizarramente. árvore, derruba o pássaro se estribucha lá no chão, e ele vai lá e come o pássaro de boa. Olha que louco isso. Uhum. Quer dizer, menos pro passarinho, né? Tem muito pássaro no mundo, gente. Deixa os crustáceos, cara, por favor. Reinar uma vez só. Eu já vi um monte de lugar, aquele rolê de que lagosta é, biologicamente imortal. É real isso? Elas morrem de velhice? Elas não morrem de velhice? A chave para a vida eterna está numa lagosta bem cozida? Mano, nunca ouvi falar isso. Nem eu. Eu já ouvi falar algumas vezes, mas é muito mentira, né? Porque... Estragando meus sonhos. Desculpa. Lagostas são animais mais associados à rocha, assim, elas ficam mais escondidinhas, né? Tem essa coisa. E também tem a coloração delas que são associadas bastante ao lugar que elas estão, né? Então aí, por si só, já vai alguns anos aí, né? Já a menina, ela já está ali anciã, porque ela já tem uma adaptação legal ao ambiente. Mas assim, o homem destrói tudo, né? O homem é o grande mal do mundo. E não, nossa, coitadas, elas sofrem. Aliás, vocês viram o lagostim que entrou lá na panela? Ai, tadinho daquele Sim, vídeo. Ele foi empurrado. Aliás, um professor de Ribeirão Preto, que eu conheço, ele falou que ele acha muito que ele foi empurrado ali, que aquilo ali foi muito feito. Porque eles são sensíveis a calor. Eles, sabe, eles não iriam fazer aquilo se não fossem jogados ali. Então é outra grande fake news. Ele achou que era água. Não. Ele não achou que aquilo não tem nada a ver. Interessante essa questão dele ser sensível ao calor. Não sabia disso. Não se divulga tanto essa questão do sistema nervoso desses bichos, né? Inclusive, muita gente fala que não sente dor, não sei o quê, né? Mas sente. Pois é, pra justificar a lagosta na água fervendo ali. A galera fala, não, o bicho nem sente dor e tal, né? Isso é uma outra fake news da indústria pesqueira, né? Não tô falando aí de pescadores artesanais, né? Tô falando de grandes navios enormes de pesca, né? O que tá acontecendo também com os caranguejos de neve. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas é triste, porque esses animais sentem dor. Principalmente, foi testado, né? Principalmente os
as lagostas, os caranguejos e os lagostins. Eles são animais, e os ermitões também. Eles são animais que sentem bastante dor. Uhum. E importante ressaltar isso também, né? Bom, seguindo aqui no nosso roteirinho, né? A gente acaba tendo mais contato com os crustáceos que são mais utilizados na alimentação, como o Flávio já abriu o episódio aí mencionando, né? E mesmo assim, tendo esse contato só com estes, a gente já consegue notar uma diversidade morfológica grande dentro do grupo, né? Ainda mais se a gente considerar outros grupos menos conhecidos. Então, essa diversidade morfológica é ainda maior, né, Bia? Então, o que você podia trazer pra gente um pouquinho sobre essa questão da diversidade morfológica do grupo? Não esquecendo também de mencionar aqui pra gente, pros nossos ouvintes que também são fãs do Bob como eu, quais são essas diferenças entre siri e caranguejo, esses crustáceos que a gente mais conhece? Ótima pergunta, meu amor. Vamos lá. Siri e caranguejo, na verdade, eles foram divididos em família. Os siris, eles são da família Portunidae, que é a família que vai ter ali aquela última perninha, ele tem formato de remo, ele é achatado e por isso ele consegue nadar. Porque caranguejo não consegue nadar, né? Caranguejo sempre está relacionado ali a substrato, a rocha, a terra. Eles não nadam. Por isso, então, que o siri consegue nadar. Ele é o único caranguejo que consegue nadar. Então, siri é um tipo de caranguejo. Exatamente. Exatamente. Já os crustáceos que são caranguejo normal, que a gente conhece, eles vão ter todas as perninhas pontiagudas, que é aquelas perninhas fininhas, né? E o siri vai ter, então, formato de remo para ser usado como nadadeira. O siriqueijo, o famoso siriqueijo, ele tem alguns pontos legais para levantar nele. A gente nunca viu ele nadando na série, né? Eu, pelo menos, não me lembro disso, de ver ele nadando na série. Então, por assim falar, por ele ser também, por aparecer ali nele uma perninha pontiaguda, a gente pode colocar aí uma hipótese que ele, na verdade, é um caranguejinho. Mas tem outro plot twist. Os caranguejos, os crustáceos, eles têm 5 pares de perninhas, né? Contando com a pinça. Eles têm ali 4 pares de pernas andantes, móveis, e uma vai ser a pinça, que é modificada. Se ele não aparece as 3 perninhas, ele pode sim ser um siri, porque não aparece as outras perninhas dele. Então ele pode também ser um siri, mas o rosto dele é muito característico de caranguejo. Pra mim, ele é um caranguejo. Certo. Mas ele pode ser também um siri. Então foi desvendado aqui hoje. E pelo formato dele também, né? O formatinho dele, ele é mais gordinho, ele é meio, sei lá, hexagonal ali, triangularzinho. Ele lembra bastante um caranguejo ao invés de um siri, que é bem diferente. Siris, eles são mais achatados para ter uma hidrodinâmica maior. Eles também não precisam ter uma carapaça muito robusta, que nem os caranguejos. Por exemplo, se a gente pegar o caranguejo uçá, o caranguejo uçá é bem robusto na frente, né? A carona dele é bem grandona para carregar aquela brânquia, para ter bastante suporte ali da brânquia para ela não dissecar tanto. Por isso que são casca grossa, né, gente? Para não dissecar tanto. Já porque ele anda, né? Já o siri não, ele sempre está em contato com algum lugar molhado, ele não precisa dessa carapaça muito grandona para ele ter água ali, para não dissecar. Agora vou ver o seu siriguejo com outros olhos. Siriquejo. É que pega, né? Ele é um siri ou um caranguejo. E essa questão dele não nadar, acho que é importante também, um ponto importante a ser considerado também. Se não nada, é caranguejo. Exatamente, se não nada, é caranguejo. Outra dúvida minha. Bia, você estava falando, logo quando a gente começou, sobre algumas coisas muito interessantes.
muito grandes, muito pequenas, coisas grandes e coisas pequenas. Me diga, Bia, quando a gente pensa na reprodução dos nossos amiguinhos crustáceos, acho que quase todo mundo que tá ouvindo já deve ter visto alguma coisa, tem aquelas cenas magníficas dos caranguejos vermelhos lá, tipo, transformando a praia toda vermelha, mas como ela funciona de forma geral? Elucide-nos sobre. O que é grande e o que é pequeno? Ai, ai. Ai, ai. A gente tá falando, então, de caranguejos, né? Você falou de caranguejos vermelhinhos, ou da Ilha de Natal. Vamos lá. Os caranguejos, eles vão transportar... Vamos começar pelo começo, tá? Os caranguejos, eles vão transportar os espermatozoides em espermatóforos. Pra quem não sabe o que é um espermatóforo, espermatóforo é tipo uma bolinha que eles fazem cheia de espermatozoide. É basicamente isso, você não precisa saber mais nada. É isso. E aí, que na maioria das espécies, elas são, tipo, entregadas. Oh, meu Deus, olha aqui, fêmea, que lindo o meu espermatóforo que eu fiz pra você engravidar. É tipo isso. Por 2 pares de perninhas. Eles usam bastante as perninhas dele, né? Ele tem 10 perninhas, não vai usar a perninha? Sacanagem também, né? Então eles usam essas perninhas para ali, para ir de alguma forma colocando dentro da fêmea. Porque os machos de caranguejo, eles têm 2 nananana. Só que é muito pequenininho. Vocês entenderam que é nananana, né? Que eu estou falando. Só que eles são muito pequenininhos, então eles precisam de um help. Eles têm 2, mas eles são minúsculos. Então eles precisam de um help ali para colocar, enfiar na carangueja. E aí na cópula, esses espermatóforos, que são essas bolsinhas de espermatozoides, eles vão passar para um buraquinho na fêmea, chamado gonóporo, que aí vai então para a transmissão e eles vão fazer todo o babado deles lá, e é isso. O cruzamento, na maioria dos decápodes aquáticos, ele ocorre imediatamente após a muda da fêmea. Então ela tá molinha, é quando ela fica molinha, sabe? Porque por eles terem uma casca grossa, né, um exoesqueleto duro, o macho não consegue colocar ali o espermatóforo dele na fêmea. Então ela tem que ter feito a muda e aí sim eles vão acasalar, vão fazer bebezinhos, vão fazer ovinhos. Mas isso depende um pouco aí do tipo de grupo, porque eles se atraem por feromônios. Então isso vai depender do tipo de grupo, se é antes, se é depois da muda, se eles vão se conhecer antes de uma muda, se eles vão tomar um vinho antes, ou se é depois que ela vai fazer a muda, que ela já é mais, sabe, atiradinha, mais essas coisas. E aí sempre vai ter um tipo. Desculpa, gente, eu sou um palhaço. E aí sempre vai ter um corte de pré-copulatório, que é típico dos caranguejos. Eles gostam de se exibir, porque eles têm lindas pinças, eles têm que se exibir. Por exemplo, o caranguejo eremita, que é o ermitão, ele vai segurar a fêmea com a pinça dele e ele fica batendo. Então ele fica tipo atingindo ela com a pinça e ele vai puxando ela pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Tipo um forrozinho, sabe? Ele vai fazendo isso com a fêmea. Eles gostam de se exibir, né? E aí também tem os sinais visuais e acústicos de alguns caranguejos. Por exemplo, o caranguejo violinista, que é Uca, do gênero Uca, ele vai ter um corte super elaborado, que é super legal, que é transmitido por batimentos da pinça. Isso é sensacional. E os machos, eles são sexualmente ativos. Eles atraem as fêmeas pro interior lá do buraco que ele faz. Vem pra minha casa, meu amor, onde vai ocorrer o acasalamento. E aí as fêmeas, elas vão permanecer lá até que os ovos
eclodam. Os machos, então, vão depois utilizar a garra, que é grandona, né? Eles são caranguejo violinista, então ele tem uma pinça maior para atrair essa fêmea para o território dele. Mas também vai servir como defesa, porque alguns caranguejos, eu não tenho certeza se caranguejo sá tem isso, mas o caranguejo que eu estudei na graduação, que é o Pachygrapsus transversus, eles conseguem fazer desova múltipla, que é tipo, uma vez só ela teve contato com o espermatóforo, só que ela depois disso, sei lá, depois de vários dias que ela já desovou, ela vai desovar de novo. Ela não precisa ter contato com o macho novamente, entendeu? O caranguejo violinista, o macho, ele vai atrair a fêmea ao emitir sinais com a garra grandona lá dele, como se fosse um tipo de semáforo mesmo. Tipo, cada espécie vai ter um padrão de movimento super característico. O macho também vai atrair a fêmea com esses sinais acústicos produzidos por um. É como se fosse o cotovelo dele. Ele fica batendo o cotovelo rapidão. E aí, esse cotovelo dele vai emitir algumas ondas. Que nisso vai se. A fêmea vai ficar. Ali tem um macho. Olha, esse macho tá batendo mais rápido. Aquele macho tá batendo mais devagar. Depende também de cada espécie. Tem algumas espécies que gostam de batidas rápidas, lentas, e algumas que gostam de batidas alternadas. As fêmeas, elas podem detectar esses sons de 50 a 100 centímetros de distância do macho, por alguns órgãos que ficam ali na perninha dela, que eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que fica na perninha. E aí eles vão ter lindos bebezinhos, filhinhos, através de uma serenata, gente. Olha que coisa, uma serenata de bateção de cotovelo. Sensacional. E é impressionante a diferença, né, das pinças do macho, né? Uma é muito maior que a outra, né? Parece até Uhum. uma montagem, assim, né? Uma coisa muito desproporcional, né? Sim. E a função dessa pinça muito maior é somente essa, assim, é principalmente essa. E se defender também, você falou, né? Então, esse negócio que a gente conhece por uma pinça ser maior do que a outra, a gente chama ou de pinça simétrica ou de heteroquelia. Quelia de quela, que são as pinças do animal. Hétero por ser diferente, né? Lógico. Mas essas pinças, elas servem principalmente para isso que você falou, mas também vai servir para se comunicar, né? Tanto comunicar com o macho comunicar com o outro, quanto ele comunicar com uma fêmea para acasalar. Disputa de território, enfim, tem algumas funções ali. E a outra pequenininha, né, para quem, e a outra pequenininha, não serve para nada? Não, a outra pequenininha serve para ele se alimentar. Uma rasga e tem as outras funções que a gente falou. E a outra serve para ele ir revirando ali o sedimento em busca de alimento. Porque lembrando, são boquinhas bem pequenininhas e a pinça tem que caber na boca, né? A outra grandona não vai caber na boca, judiação. Inclusive, bom, não sei se eu vou atropelar aqui, mas enfim, lembrei daquela cena, né, que a galera fica horrorizada na internet, né, do caranguejo comendo filhotes ali e tal. Me veio bem à cabeça essa cena dele levando a pinça pequena ali pra boca. Bom, acho que não é o caso dele ter pinças tão diferentes assim uma da outra, não tô lembrando agora. Ou é? É o caranguejo vermelho, né? Acho que é esse, que ele tem milhares de filhotes, assim, ele É o se caranguejo alimentando. vermelho. Isso mesmo. Ele não tem pinça muito diferente, não, uma da outra. Não são animais que vão apresentar aí uma heteroquelia muito, muito aumentada, não. Uma coisa legal para ressaltar também
é que, e se ele perder, né, essa pinça grandona, ele não vai poder mais se comunicar, fazer defesa? Vai, porque eles têm uma coisa que quando eles perdem uma pinça grande, a pinça menor, ela vai se aumentar, ela vai se tornar a pinça grandona e a pinça nova que vai vir depois, né, de várias trocas ali sucessivas de exoesqueleto, a pinça pequenininha que vai se formar é a nova, a pinça grandona era a pequena e assim ele não vai ter grandes problemas aí. Ele só vai. Geralmente tem problema para se alimentar. Porque geralmente quando esses animais têm uma pinça grandona e a outra pequenininha, a pinça grandona também serve para, em alguns casos, como é o caso do box crab, não sei se vocês já viram, eu não lembro o nome dele em português, mas ele ama comer molusco. Então a garra dele é virada para a direita, se eu não me engano, que é onde a concha do molusco ela é virada também, para ele conseguir abrir como se fosse uma lata, sabe? De refrigerante. Eles literalmente abrem a concha desse jeito. Aí eles têm problema, mas de outros caranguejos eles não têm tanto problemas para mudar de lado. Caramba, que bacana, interessante isso. Mas aí, recuperar essa pinça, né, se adaptar ali, no caso de animais mais jovens, né? Porque se já tiver lá próximo da última, ou se já tiver feito a última troca, ou não tem isso, porque muitos artrópodes têm um número limitado, assim, de troca, né? De exoesqueleto e tal. Não sei se todos, mas enfim. Tem isso, não trocou mais o exoesqueleto, aí ficou no prejuízo mesmo. Pelo que eu já estudei, eu posso estar muito errada no que eu tô falando, tá? Mas pelo que eu já li, esses animais, os caranguejos, eles vão ter um metabolismo diferente. Porque eles sempre podem perder uma perna para fugir, né? Que nem lagarto faz com a cauda. Eles podem fazer a mesma coisa. Ou em alguma disputa de território, ou com algum predador, ali o predador meio que torceu aquela perna dele, ele consegue se regenerar assim. Vai crescer outro membro ali, tranquilo. Não vai mudar tudo, entendeu? Não é ele inteiro, é só aquela parte. Realmente eu também fiquei com essa dúvida quando a Bia comentou que o Flávio mencionou que se tinha um período, né, onde crescia a estrutura perdida. Isso é bem interessante mesmo, né? Porque na maioria a gente tem mudas, né? O wiki diz, trocas de esqueleto meio que programadas, dependendo da espécie, né? Eu acho que é até interessante, já que a gente tá falando sobre isso, ressaltar aqui, né? Lembrar o pessoal que os crustáceos e os insetos e os aracnídeos, enfim, eles precisam dessa troca de esqueleto periódica para conseguir crescer, né? Porque o esqueleto, como a Bia já comentou, eles são muito casca grossa, né? Então, esse esqueleto é para proteção, mas ele não é vivo, então ele não consegue acompanhar o crescimento do animal. Então, é necessário tirar aquela pele, né? Vamos trocar de roupa e ao passo que outra roupinha, né? Uma roupinha que seja maior, vai nascer ali de acordo com vários processos fisiológicos e hormonais dos bichos para conferir a proteção, né, para ele num estágio onde ele está um pouquinho maior. Então acho que é bem legal também a gente falar sobre essa questão, né, das trocas de esqueleto serem essenciais para que eles cresçam. E a Bia trouxe uma coisa bem interessante que eu também não sabia, que eles poderiam regenerar partes que mesmo após todas as trocas, né, todas as mudas, as trocas de esqueleto e até se tornarem adultos. É bem interessante mesmo. Gostei desse tópico que a Bia trouxe. Bom, a maioria, né, como a gente sabe, dos crustáceos estão relacionados aos ambientes aquáticos aí, né, seja água doce, seja água salgada, mas também tem algumas espécies terrestres, né, e de imediato eu lembro logo do tatuzinho de jardim lá, né, quando era moleque via bastante e tal, hoje nem tanto, né,
Mas queria pedir então para a Bia falar um pouquinho sobre esse grupo de crustáceos, dos crustáceos terrestres. Muito legal, eles tiveram várias adaptações para a vida na Terra, né? E o que muito se acha é que eles vieram de água doce, mas não, muito pelo contrário, eles provavelmente tenham invadido a Terra a partir do mar e não da água doce. Uhum. Os isópodes terrestres, eles são conhecidos como tatuzinho, tatu-bola, né? Piolhos de madeira, depende aí da região que você tá. E eles são membros da subordem Oniscoidea. Desse jeito que eu tô falando, se você quiser procurar Oniscoidea, só que se fala Oniscoida. E aí, o que vai acontecer? Esses bichinhos, eles vão possuir algumas adaptações para reduzir a perda de água, né? Já que eles eram primitivamente marinhos. Mas o grupo como todo, ele é consideravelmente bem menos adaptados do que os outros artrópodes terrestres, que aí tiveram, né, uma epitícula que já é especializada na redução de evaporação do tegumento e pipipi, popó. Eles não são tão adaptáveis assim como a gente acha. Eles são bem menos, mas são os crustáceos mais adaptados. O que eles têm é um exoesqueleto bem fininho na parte da barriga, né, ventral, que é a localização da evaporação primária dele. Então, alguns vão conseguir se enrolar, né, em bolinha, que vem do nome, e provavelmente é uma adaptação para, primeiro, defesa, né, mas também para reduzir a perda de água. Então, quando ele se enrola, por ele ter aquele exoesqueleto ventral bem fininho, ele perde menos água ali. Outra coisa também, os olhos desses animais são pouco desenvolvidos, eles não precisam ter um olhão super desenvolvido, que nem o mantis shrimp, por exemplo, né, o tamarutaca, os estomatópodes que tem um olhão bem grandão, que capta aí, acho que 12 cores primárias, eles não precisam disso. Então, provavelmente eles não vão precisar disso porque eles estão relacionados a hábitos noturnos. Eles não saem no sol, eles não gostam do sol, por isso que eles sempre estão enterrados em alguma coisa. E a dieta deles é também relacionada à vegetação, né, principalmente em decomposição aí, que não vai precisar de uma visão super, hiper, mega para eles para localizar isso. Outra coisa também é que os tatuzinhos, eles vão sim utilizar as brânquias para troca gasosa, que nem os outros, né, camarão, caranguejo, ermitão, mas nas espécies terrestres, eles vão ter um órgãozinho que se chama opérculo. É tipo uma tampinha. É basicamente isso, né? Um opérculo é tipo uma tampa. Que ele vai conter uma cavidade parecida com um pulmão. Se chama de pseudotraqueia. E aí, esses tatuzinhos que tem essa pseudotraqueia, eles podem tolerar um ar mais seco do que os outros que não têm. Porque vão ter aí alguns que não têm. E a reposição da perda de água pela evaporação do tegumento, que eu falei antes, né? Que ele tem aquele exoesqueleto bem fininho, geralmente vai vir do alimento úmido e de alguma aguinha que está ali por perto. Mas algumas espécies de deserto, elas vão substituir a perda de água ao ingerirem areia úmida. Elas conseguem ter esse mecanismo de entrar num buraco, tem areia úmida, ela suga lá a água da areia e ela consegue ali então ter uma absorção cutânea de água. Também vai ter alguns outros que, sabe aquela caldinha de camarão que a gente joga fora, que é dura? Os tatuzinhos também têm, né? Todos os crustáceos têm aquilo. Os tatuzinhos, eles vão meio que manter aquele rabinho juntinho para que sei lá, algum respingo de chuva, orvalho, ele consiga mergulhar aquele rabinho
lá dentro da água. Essa água vai ser coletada e vai ser distribuída para as brânquias. E outros tatuzinhos também vão possuir um sistema que é superficial, nos canais superficiais, que vão transportar aí toda a água que entra em contato com o dorso, com as costas do animal, até a superfície ventral lá que eu falei que ele se enrola, lembra? E aí depois vai se retornar para as brânquias, e aí vai fazer troca gasosa, tudo mais que ele tem que fazer, né? Umidade, pipipipopó. É isso. São essas adaptações que eles tiveram que eles conseguiram ter sucesso para a vida terrestre. Eu nunca nem imaginei que teria um tatuzinho ou um crustáceo desse, tipo, no deserto, igual você falou. Tem. Eles são muito variáveis. Eu acho que eles só não tem tatuzinho. Mentira, tem sim. Eu ia falar que não tem nos polos, mas tem, né? Aquele. Não é tatuzinho, né? Do 10, já é um tatuzão, que são aqueles isópodes de mar profundo. Aqueles que são grandões que o pessoal fala que é a barata do mar, pó, mas não é a barata do mar. É um isópode grandão. Que bacana. Não, realmente, o que o Zé comentou, parece um ambiente completamente inóspito para um bicho desse, né? Que veio que carrega toda essa herança aí de um ambiente aquático, mas com as adaptações aí aos milhões de anos, né? O bicho vai se virando aí, né? Muito interessante mesmo, saber de todas essas adaptações aí deles. É, eles estavam aqui antes da gente, né? Então, Bem antes. bem antes. E já que você tocou nesse ponto aí, Bia, então eu quero perguntar para você exatamente isso, porque é uma frase que a gente ouve falar bastante, né? Principalmente quando o pessoal vai pra praia ali, né? Tomar uma cervejinha, comer um camarãozinho, aí sempre vem aquele comentário, mano, você não tem nojo de comer isso? Camarão é a barata do mar, do mar, do mar, do mar, do mar, do mar. E o camarão é a barata do mar? Eu acho essa associação meio duvidosa. Porque se fosse assim, a gente falaria que cação também é barata do mar, né? É mais barata do mar do que camarão. As pessoas associam isso porque camarão come de tudo, né? Eles comem seres em decomposição, tecido em decomposição, né? Uhum. Camarões, o que a gente acha também, uma coisa, trazer aí uma curiosidade, a gente acha duas coisas de camarão, principalmente, que eu escuto bastante. Que camarão tem cocô na cabeça Uhum. e que para limpar o camarão a gente precisa tirar aquela parte escura da cauda. E as duas coisas são um pouco equivocadas. O camarão não tem um cocôzinho na cabeça. Na verdade, ele tem uma glândula que se chama glândula verde. E camarão também não tem cabeça, né? Cefalotórax é a junção a fusão da cabeça e do tórax. E depois tem o Uhum. abdômen. Mas aí essa glândula verde, que está localizada ali perto do coração, hepatopâncreas, ela é, na verdade, um acessório de excreta. Que excreta é diferente de excremento, né? Excretas são produtos do metabolismo celular, os sais, que é o Uhum. resto das atividades celulares, né? Substâncias que já não servem mais ou que estão em excesso, como suor, a urina. Excremento, de fato, são excrementos, né? Não preciso nem estar falando o que é. Mas não tem essas glândulas verdes, elas só servem para excreta e nada mais do que isso, sabe? Os excrementos são eliminados lá no ânus, que é outra coisa, perto do télson, daquela coisinha dura que quando a gente come a gente joga fora, aquele rabinho, e as pessoas limpam o caranguejo de uma forma errada também, porque as pessoas acham que aquilo escuro no final é o intestino, mas tem duas coisas ali no caranguejo. Tem o cordão nervoso, que as pessoas acham que é o estômago, mas não é o estômago, aquilo ali é um cordão nervoso, então para você limpar um caranguejo você vai ter que dar uma estudada também. Não é tão fácil assim como a gente pensa, né? Nada de mão beijada no mundo dos crustáceos. Mas tá aí uma coisa que as pessoas ficam limpando e não, é nada mais
do que nada menos um sistema nervoso ventral ali que a pessoa tá tirando e ela nem tá tirando o intestino do bicho. Na verdade, ela nem limpou o bicho. Ela tá tirando o nervo dele, o glândulo nervoso dele, só isso. Aí, pega essa aí, Masterchef. É, mas eles estudam pra limpar, né? Tem que dar uma estudada pra limpar, porque não é fácil assim, não. É, com certeza. Bom, então, já aproveitando que eu fiz essa pergunta, né? Vou puxar a pergunta que eu não fiz, né? Que eu disse que ia fazer lá no começo, que a Susan comentou, sobre aquela questão que a Susan disse dos crustáceos serem chamados de insetos do mar, né? E aí tem toda uma questão envolvida aí, não é só uma expressão, né, Bia? Então, hoje em dia tem uma teoria chamada pancrustácea, que é onde a gente vai estudar que os insetos estão dentro do grupo dos crustáceos. Então, por exemplo, é verdade, não sei se é verdade, mas é uma teoria, que as asas dos insetos, elas se modificaram, né, evoluíram ali das brancas dos crustáceos. Então, em vez de ser ao contrário, como todo mundo pensa, não é. Na verdade, essa teoria aí de pancrustáceo, ela veio aí para jogar na cara de todo mundo. Crustáceos são muito mais importantes. Mentira. Mas tem essa que veio de. As asas vieram das brancas dos crustáceos. E não ao contrário. Não, legal demais isso, muito interessante pensar na parte evolutiva, na parte é, do, das adaptações, né, do bicho que saiu do ambiente aquático, conquistou o ambiente terrestre ali, e são milhões de anos, né, de adaptação, de várias espécies, e é muito interessante essa parte, quando envolve a parte evolutiva, eu acho que fica mais interessante ainda, e tudo, né, a evolução envolve todos os ramos, né, da biologia, né. Sim. Voltando um pouco naquela questão que vocês estavam mencionando dos camarões, né? Serem as baratas do mar. Pô, a gente falando, né, dos bichos, mas acho que é interessante a gente ressaltar aqui a importância ecológica, tanto das baratas, ó aquela, né? Ai, tão tanto das baratas quanto dos camarões, né? Esses animais, por terem esse hábito alimentar onívoro, que comem de tudo, e quando a gente fala de tudo, é de tudo mesmo. E o papel desses animais no meio ambiente, ele é muito importante em relação à decomposição de matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal, né? Então, eles estão intimamente ali ligados ao processo de decomposição. Eles acabam fazendo, particulando os materiais, né? Para micro-organismos, agilizando o processo para micro-organismos e outros seres decompositores, e participando da ciclagem dos nutrientes. Então, a gente está falando dos bichos, mas acho que vale ressaltar que eles são importantes, independente do hábito que eles têm a sua importância ecológica dentro da cadeia, seja marinha, seja água doce, ou seja no ambiente terrestre. Então, era isso que eu queria defender as baratas aí. Tá certíssima, Susan. É isso mesmo. É que o pessoal acha que é por ser feinho, né? Eles não têm importância. Mas eles têm muita importância. Por ser bonitinho, por exemplo, levando pro meu lado, desculpa. Mas um caranguejo. Maria Farinha. Vocês conhecem a Maria Farinha? Aquela que branca. É um caranguejo. Branquinha. Que linda, Isso. linda. Muito fofa. Ela também é um crustáceo muito importante para comer ali os dejetos de animais, de carcaça, que ficam na restinga. Elas são muito importantes por causa disso. Mas por serem fofinhas, ninguém fala nada, todo mundo acha lindo. E, né, é isso. Fofofauna ganhando mais um dia. Eu até concordo com a questão que o pessoal tenha medo, no caso das baratas, né? Tenham medo, fobia, ou até mesmo por conta de a gente em ambiente urbano tá muito mais em contato em espécies
que realmente podem ser transmissores de doença, podem ser vetores, né? Não que elas tenham algum micro-organismo, mas pelo hábito delas de se deslocar em vários ambientes ali não muito limpos, elas podem sim carregar micro-organismos de um local para o outro e podem contaminar, né? Então, eu acho que assim, a gente até entende essa questão, mas independente disso, fazem parte ali de toda a cadeia, né? De todo o ecossistema. Sem falar que também são importante alimento para outros, né? Servem de alimento. Crustáceos que servem de alimento para outros animais estão ali dentro da cadeia, né? Da teia alimentar, que vai se sustentando, né? Dentro do próprio sistema. Só uma curiosidade aqui, a Maria Farinha é aquela que você falou, fofinha e tal, é aquela do vídeo limpando os olhos, né? Isso, exatamente. Aquela bonitinha que todo mundo. Ai, fofa! Mal sabe ela que come carcaça. E o pessoal, ai, fofa, linda, pega na mão. E, Bia, a gente tá falando aqui muito sobre a importância desses animais, não só desses, mas de outros também, que a Susan tava puxando a sardinha ali pro lado dos bichinhos dela ali. Mas, bom, eu imagino, eu sinto que eu já vou saber um pouco da resposta disso, que no final é sempre o ser humano, mas quais são as principais ameaças para os crustáceos? Crustáceos. O ser humano. Exatamente isso que você falou. Mas falando assim, de uma forma bem ampla, pesca comercial, né? Pesca. Eu não estou falando sobre pesca de pesca artesanal, porque os pescadores artesanais, catadores de caranguejo, eles são muito importantes no ecossistema ali que eles estão. Principalmente porque não é nada favorável para ele que o ambiente que ele trabalha seja sujo, seja mal cuidado, não esteja né, não esteja ciclando sempre a vida ali que ele está tendo como subsídio. Não tô falando dessas Uhum. pessoas, por favor. Estou falando de pesca de grande escala. A pesca de grande escala, principalmente também a pesca de arrasto, ela é muito prejudicial. Tanto para os caranguejos, para os camarões, para outros seres que ficam ali associados ao algum na rocha, enfim, né, ao fundo do lugar, é bem prejudicial. Então, porque essas pessoas elas não vão jogar para fora de novo um bicho que elas não querem pescar. Elas vão ficar com aquele animal. Eles não têm essa consciência. Não é trabalhado isso. Não é feito um trabalho para essas pessoas entenderem que um dia vai acabar. Um dia não vai ter mais. O projeto, não sei se vocês conhecem, é um projeto do Rio de Janeiro, o projeto USA, tem um trabalho lindo nos manguezais e na Baía de Guanabara, que eles trabalham ali com os pescadores, os catadores de caranguejo, ensinando, e tem vários dados de que isso trouxe uma melhora gigantesca, tanto para eles quanto para o meio ambiente. Porque a gente sempre vai ser um grande problema para os animais. As pessoas elas não têm nenhum pingo de noção do que as ações vão ocorrer. E nisso, eu vou fazer um link do que está acontecendo agora numa coisa bem recente, que são com os caranguejos de neve. É um colapso da população que perdeu mais de. Eles não perdeu, eles desapareceram. 1 bilhão de caranguejos desapareceram. Como que 1 bilhão? Não Caramba! estou falando de 1 milhão, estou falando de 1 bilhão de caranguejos desaparecem. Não são caranguejos pequenos, são caranguejos que são bem específicos de um lugar. Então vamos lá. O que acontece com esses caranguejos? Eles vivem no Mar de Bering e eles são conhecidos como caranguejos das neves por um motivo. Esse motivo é que quando tá inverno, vai se formar um gelo ali, né? O sal ele vai ser expelido e a água fria é densa, então ela vai afundar na plataforma continental de Bering.
que é uma coisa que eles chamam lá como piscina fria, se a gente for traduzido em inglês. E aqui é onde, essa piscina fria é onde os caranguejos bebezinhos, os jovens, os juvenis, eles vão crescer, eles vão ter comida. Não é um lugar que tem muito predador, porque não é muito predador que consegue ir pra lá. Então eles ficam ali de boaça, né? Eles ficam ali tranquilões. E vai ter uma coisa também que a gente precisa ficar um pouquinho atento, que é à medida que o planeta foi aquecendo, essa piscina fria, ela foi encolhendo. Tem um estudo que fez essa, que mostrou essas evidências assim, de 2010 até 2019, se eu não me engano, e foi diminuindo, essa piscina fria foi diminuindo. Foi diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Aí tá, beleza. Não tá beleza, mas, né, vamos entender. Só que a gente não pode também esquecer de... Temos os fatores ambientais, é lógico, mas também a gente tem a extração desses caranguejos em larga escala, que são capturas, assim, exorbitantes. Que eu vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, eu não vou falar o que eu penso, porque senão eu vou ser radical demais. Mas a gente tem que lembrar também que tem o caranguejo rei. Só para ter uma comparação aí dos históricos do que está acontecendo, tá? Nós temos o caranguejo rei, ou tínhamos, ou temos um pouquinho ainda. Os caranguejos reais, eles estavam no Mar de Bering há muito tempo. Eles tiveram uma decaída da população nos anos 80. E aí, o que aconteceu com eles, né? Ali, em volta ali de 1960, foi proibido que fosse feito arrasto no território que eles estavam. Mas não aconteceu nada, sabe? Não aconteceu muita coisa, não. Falaram, tá bom, não pode, tá bom, linda. Ali nos anos 70, os Estados Unidos entraram com uma lei de conservação, tá, beleza, também, outra coisa. Aconteceu tudo. Mas que também não adiantou nada. Muito bom, né? Ótimo. E aí que veio? A gente tá falando de 20 anos, mais ou menos. Em 1880, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, elas falaram, vamos lá vasculhar aquela área. Porque eu quero peixe. Tô na Guerra Fria, o negócio tá ruim, quero peixe. E aí, o que aconteceu? Em 5 anos deles vasculhando aquela área, a captura acidental de caranguejo-rei aumentou mais, eu acho que de 500 ou 600%. E essa população foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, cada vez mais. Ou seja, a pesca de arrasto é muito, muito prejudicial, porque não tem nenhuma educação ambiental. Você não vai falar para caras que ganham milhões aí fazendo isso, que, não pega o caranguejo. Que eles vão pegar o caranguejo, eles vão vender o caranguejo. O que aconteceu, acho que foi no ano passado, foi que uma pessoa que trabalhou nisso, ele falou assim, as pessoas, os grandões que estavam lá, eles falaram que era melhor empurrar para a população que a mortalidade estava sendo natural, que isso era coisa de ambiental, que não tinha nada a ver com a gente, que não era por causa de pesca excessiva, era por causa de declínio climático. E a gente não tem nada a ver com isso. Só que não é bem assim, sabe? Não é bem assim mesmo. Mas eu não estou aqui para colocar coisinhas nas cabeças de vocês. Estou aqui para dar provas. Vocês aí tirem suas próprias conclusões. Mas e aí, o que tá matando esses caranguejos? São as águas mornas? São os predadores que estão indo para baixo cada vez mais, indo para onde eles estão? Porque não tá mais geladão, não tá mais do jeito que eles estavam acostumados? É uma doença?
que está acontecendo? E aí tem também dados de que aonde estava tendo um colapso climático, nesses lugares de Caranguejo das Neves, tinham altos níveis de captura de navios pesqueiros enormes, enormes mesmo. Tem uma foto que é um navio enorme de pesca, que ele tá num lugar cheio de gelo, assim. A água é só gelo, não dá pra ver a água. Parece que ele tá, não sei, numa rua, não parece que ele tá num mar. De tanto gelo que tem, parece que é concreto. Então o que que tá acontecendo com esse caranguejo? O que aconteceu com o caranguejo real? A gente não pode esquecer o que aconteceu com eles. A gente tem que também. Mudanças climáticas, sim, mas tem caras grandões por trás disso. Mas é isso que eu tenho pra falar. É a gente? É o mundo? Ou são coisas mais pitorescas que estão acontecendo? E mesmo se a gente considerar mudanças climáticas, acho que o homem vem provocando muitas dessas mudanças, o aceleramento, pelo menos. Então, acho que acaba caindo sempre na questão do ser humano também, né? Desculpa, eu falei tanto e é o ser humano. Desculpa, gente. Mas, Bia, eu tava escutando você falar a questão do declínio. Vocês têm algum estudo, algum registro de alguma doença nesses grupos? Porque eu me lembro muito dos anfíbios, né? A gente tem declínio populacional de anfíbios por conta de fungos. Eu me lembro, agora sim, eu me lembro muito vagamente, mas teve um episódio, acho que foi o 12, que a convidada Thalita, ela estava mencionando, ela trabalhou, acho que em alguma coisa com cultivo de camarão. E ela estava mencionando um vírus, acho que era vírus da mancha branca, que assolou uma população inteira lá de um cultivo no Ceará. Agora, não sei se foi uma coisa isolada. Tipo, essas doenças são importantes ameaças para esses grupos? Assim, uma pergunta assim de curiosidade minha mesmo. Você tem ideia? Se tem essas zoonoses por aí? Tem Mas assim, sim. que seja significativo, uma ameaça mesmo para a espécie? Olha, não acredito. Sei. Principalmente que ela trabalhava com cultivo, né? Eu acho que era uma coisa controlada dentro do cultivo. Sim. Então, a gente tá falando de mar aberto. Mar aberto, as piores coisas que tem pra um caranguejo acontecer é branqueamento de coral, porque ele não vai ter aonde se esconder, outros parasitas, né? Tem alguns crustáceos parasitas também. O próprio zópode é um parasita de caranguejo, de camarão. Olha, um crustáceo Mas que assim, parasita outro. sim. Na verdade, tem vários crustáceos que são parasitas de outros crustáceos. Legal. Tem um que deixa o outro meio zumbizão, assim, legal de ser visto. Legal nada. Legal de estudar. Sim, claro. Mas eu no que eu li, eu não conheço. Ainda Certo. mais que a gente tá falando de coisa de mar aberto, né? É um grande espaço. Pode pegar, assim, uma população, mas... Não que seja uma ameaça à espécie mesmo. Acredito que não, porque se fosse alguma coisa assim, talvez os próprios pescadores já tinham se atentado a isso. Certo. E por ser uma moeda ali, é um produto, eles, assim como acontece em Florianópolis, onde os restaurantes que pegam ali camarão, caranguejo, eles cuidam bastante da onde eles estão. Eles sempre estão fazendo teste na água e tal. Certo. Acredito que eles teriam se atentado a isso. Posso estar falando de uma bobeira, mas não sei não, hein? Certo. Bom, estamos chegando então já na reta final aqui, né, dessa conversa sensacional, mas tem ainda um tópico que me intrigou demais, eu tô querendo entender melhor esse assunto, que foi sugestão da Bia aqui, né, nas conversas em off, né? E o tópico é carcinização. Bia, o que é isso? Explica pra gente, explica para os nossos ouvintes o que significa isso e tentar desanuviar a nossa cabeça depois que a gente
entrou na Wikipédia para tentar entender? Ah, não, né? O Wikipedia é muito mais complicado pra você entender mesmo. A carcinização, ela é uma evolução convergente, basicamente. A gente vai ter ali, só pra a gente se situar, pra vocês não ficarem perdidos no que eu vou falar depois, a gente tem os caranguejos falsos e os caranguejos verdadeiros. Então, caranguejos verdadeiros e caranguejos falsos são terminologias que não são tão aceitas assim, é bem discutido pelos taxonomistas e pelas pessoas que estudam também filogenia. Porque, como assim, um caranguejo é falso, outro é verdadeiro, né? Mas enfim, caranguejos verdadeiros, a gente vai falar assim para não ficar falando termo científico, eles são os caranguejos violinistas, os caranguejos aranha, o sácere, azul, goemon e esses aí outros. Já os falsos são os anomura, que são os ermitões, os tatuís, os caranguejos de porcelana, caranguejos reais e por aí vai. Mas o que é carcinização, né? A gente vai resumir, mas é um processo de evolução convergente da forma corporal do caranguejo, que é visível de duas formas bem simples. A primeira é o formato oval e largo e achatado da carapaça, até meio hexagonal. E a segunda é o achatamento e flexão do pléon, que é uma curvinha que fica no abdômen do caranguejo. Então o caranguejo tem lá o abdômen, não sei se vocês nunca abriram um caranguejo, mas se você abrir o caranguejo, ali o pléon, você vai ver os órgãos genitais do animal. Esse pléon ele vai se curvar para encaixar na carapaça. Por que que eles fazem isso, né? Isso rolou várias vezes, isso rolou 5 ou 7 vezes durante a carcinização, repetidas vezes copiando a arquitetura de caranguejos verdadeiros. E por que eles fazem isso ainda é um mistério. Mas, apesar de ser um mistério, talvez seja relacionado à forma corporal e ecológica. Apesar de ter aí essa relação de forma corporal e ecológica, é também uma proteção e o comportamento de locomoção deles. Então, a forma corporal dos caranguejos verdadeiros, ela pode ser copiada porque ela prospera em vários lugares do mundo, né, de recifes até cavernas isoladas. E também a diferença morfológica deles, que traz bastante sucesso para os caranguejos verdadeiros, que alguns têm espinha, alguns têm cerdas nos bracinhos, alguns têm milímetros, e alguns têm metros, que nem a gente falou lá do bicus latro e do outro caranguejão lá de 4 metros. Mas no meio de tudo isso também, rolou caranguejo que falou assim: eu não vou ser carcinizado, eu não quero isso pra mim, eu vou fazer a descarcinização. Então, ele perde a forma secundária de corpo de caranguejo. E isso também aconteceu com os caranguejos verdadeiros e os caranguejos falsos. O que acabou dando um formato mais cilíndrico dos caranguejos, que, todavia, eles evoluíram de um ancestral bem largo e oval. Também ocorreu que aconteceu alguns que nunca foram carcinizados, que é o caso do tatuí. Sabe quando a gente vai na praia, a gente vê aqueles bichinhos lá, tatuízinho, eles são crustáceos. Então, vale ressaltar que esses animais ou se carcinizaram, porque é uma forma de evolução que prospera em vários tipos de ambiente, ou eles descarcinizaram, não usam mais, porque não é mais interessante, ou eles nunca foram carcinizados, porque eles não precisam daquilo. A carcinização, então, é um assunto bem grande, cheio de ressalva e ainda é muito estudado. Não cabe aqui tudo que eu tenho para falar de carcinização, mas, de uma forma bem básica, acho que deu para entender. Pô, acho que é compreensível eu ter apanhado um pouco do tema, né? Porque é um tema um pouco complexo e ainda está em bastante discussão aí, né? Como você comentou. Mas acho que a forma como você colocou aqui ficou legal. Realmente deu uma desanuviada na gente aqui. Pelo menos da minha parte, né? Não sei do resto da galera aí, mas acho que ficou bem explicado, bem exemplificado também
Os exemplos que você trouxe foram bons. Pra mim, eu acho que ficou bem claro também. Enfim, sobre o processo, eu acho que é um assunto, como a própria Bia falou, a gente poderia entrar assim muito fundo nisso, né? Tem muita coisa pra gente debater aí, mas quem sabe não vale um próximo episódio já, talvez, só sobre isso, hein? É um assunto bem amplo, dá para ramificar bastante e aprofundar bem, né? Detalhar bem mais aí. Uma conversa que dá para se alongar mais um pouco aí, né? Beleza, então, galera, maravilha, papo sensacional, a gente tinha certeza que seria um papo incrível e de fato foi. Mas antes da gente encerrar, antes da gente deixar a galera descansar depois dessa conversa aí, deixar o Zé descansar principalmente, tá madrugando lá já. Vamos para as indicações culturais, nosso quadro tradicionalíssimo aqui que já existe desde lá do comecinho do podcast. E vou começar com a nossa convidada, vou pedir para ela indicar alguma coisa para os nossos ouvintes e para a gente também, que seja do agrado dela. Bom, já que a gente está num podcast, eu vou indicar outro podcast que se chama Cada Macaco no Seu Galho. Ele é feito principalmente pelo Carlito, que é um grande defensor aí de biodiversidade, de primatas, mas eles não falam somente disso. Eles falam de conservação de felinos, também falam de... Lógico que eles falam de macaquinhos, né? Mas falam também de papamosca, eles sempre têm convidados bem legais. E outra indicação, se eu posso fazer isso, é o César Favacho em todas as redes sociais. O César é um biólogo, uma pessoa que também estuda os bichinhos que a gente estuda, eu e a Susan estudamos, que são os artrópodes. E o César tem vídeos muito bons sobre esses animais, que a gente acha que é muito difícil entendê-los, mas o César traz vídeos que são obras de arte. Estou puxando sim sardinha pro meu amigo porque ele é muito bom. Então são aí duas pessoas que eu adoro muito e que entregam um trabalho muito legal. Mano, o César Favacho, ele é o cara dos louva-a-Deus, gente. Ele é perfeito. Nossa, mano, sem comparação. Bacana. E, inclusive, o podcast que você indicou, já até conversei com a Susan algumas vezes, né? Porque Eu ia falar isso. tá na nossa lista aqui pra gente convidar pra um episódio aqui. Só não fizemos o convite ainda, né? Mas Vale a pena, viu? duas opções interessantes Vale a pena aí, porque né? Pra conversa. são ótimos. Beleza, bom. Vai lá então, Zé. Faz a sua indicação, por favor. Bom, e a minha indicação pra gente finalizar aqui hoje, eu não lembro se eu já indiquei eles, eu espero que não, mas se eu já indiquei, eu indico de novo, porque pra mim é a minha paixão da minha vida, que é um canal dos Estados Unidos chamado Snake Discovery. É um canal, como eu falei, dos Estados Unidos, apresentado por uma bióloga especialista em répteis, e é a paixão da minha vida aquele canal. Eles falam muito sobre como cuidar de vários tipos de répteis diferentes, e eles têm, enfim, vários programas muito legais, educacionais, lá nos Estados Unidos, que eles trazem de uma forma muito divertida e muito simples de entender nos vídeos deles. Então, assim, eu sou apaixonado em todos os conteúdos do Snake Discovery. Bacana. Acho que você não indicou, não. Salvo engano, não estou lembrado. Susan. Vai eu. Bom, eu vou entrar na onda da Bia, né? Também vou indicar um podcast. O que eu mais tenho feito é ouvir podcast ultimamente. E eu percebi que eu nunca indiquei. Eu acho que é o podcast que eu mais ouço, que é o Desabraçando Árvores. Acho que eu também nunca indiquei, porque o Flávio já indicou algumas outras vezes, né? Mas eu queria ressaltar um episódio em específico deles, que é o episódio 84 do Desabraçando Árvores, que... Deixa eu achar aqui o título, aqui ó. Encontrei um filhote no mato, e agora? O que fazer?
eles abordam sobre a questão de você encontrar filhotes, principalmente de mamíferos, né? E deslocar o animal do ambiente, né? Isso aí é uma iniciativa chamada de Deixa o Bicho no Mato. É uma iniciativa do ICMBio e do Senap, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Então, muita gente às vezes vai fazer trilha, ou vai fazer coleta, enfim, vai fazer alguma coisa no mato, acaba se deparando com um filhote, acha que ele está abandonado, acha que ele está correndo perigo, acaba trazendo o filhote, né, ou acionando aí algum órgão para recolher o filhote. E muitas vezes esse filhote acaba indo para um cativeiro sem a necessidade e acaba não saindo de lá, né, por N motivos. Então, muitas vezes, na tentativa de ajudar aquele filhote, a gente acaba prejudicando, trazendo uma vida para o cativeiro que poderia estar livre. Então, a gente também tem que... esse episódio, ele fala muito disso, da questão do comportamento desses mamíferos, né? Como se dá esse comportamento da cria, né? Do cuidado parental. E quando há o cuidado e quanto é o tempo desse cuidado, que esse cuidado é o essencial e é o tempo necessário para que o animal consiga se desenvolver e seguir sozinho a partir dali. Então, encontrou um bicho no mato, um filhote, deixa no mato, né? Eu acho que é uma campanha bem interessante. Tem site também, que a gente pode até deixar na descrição do episódio. Eu acho que é uma campanha bem interessante que pode ajudar realmente nessa questão da conservação, porque se a gente for ver, nesses grupos, né, a gente sempre vê, encontrei um não sei o que caído, um bicho não sei aonde, o que eu faço? E muitas vezes, sem saber o que fazer, querendo ajudar, a gente acaba levando para o cativeiro, ao invés de deixar que ele siga seu curso. Acho que isso é uma coisa que impacta na vida de vários grupos animais, principalmente mamíferos, aqueles que a gente chama de fofofauna, que a gente até comentou aqui. Então, acho que é um episódio legal pra gente ter essa vertente aí em mente e deixar o bicho no mato. Então, aí eu aproveito também pra estar indicando o episódio do Desabrace, que é um podcast que eu adoro e que eu ouço sempre e nunca indiquei. Então, é isso. Vou parar, senão... só vou falar eu aqui. É isso. Esse episódio em específico eu não ouvi, mas conteúdo muito importante, né? Muito legal. E, putz, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fãzaço do Desabraçando Árvores. Acho que é um podcast que mais inspira a gente aqui, mais me inspira também, né? Em nível de qualidade de conversa, em nível de qualidade de edição, de tudo, assim, de condução do podcast, tanto do Fernando quanto da Miriam, né? Com certeza. É muito bom mesmo, assim, para quem gosta de conservação, quem gosta de histórias, né, sobre natureza, sobre experiências da galera na mata, tal, com a biologia, com o meio ambiente. É sensacional, dá para indicar de olhos fechados. Bem legal. Bom, endosso então essa indicação da Susan, né? Reforço também, acho que vale muito a pena ouvir todos os episódios do Desabraçando, mas alguns são sensacionais, né? A minha indicação já que vocês falaram um pouquinho aí, né? Foi mencionado algumas vezes o Bob Esponja, o desenho Bob Esponja, né? Amo. E esse episódio vai sair no dia 26 de outubro, né? Perto ali do dia 30. Eu quero indicar um vídeo do Nerdologia sobre o Lula molusco. Que é bem interessante. Eles falam sobre esse grupo de animais aí e daquela maneira que o Nerdologia sabe produzir os conteúdos, né? O Átila que também apresenta esse vídeo. Acho que vale super a pena. É um vídeo curtinho de quase 7 minutos, mas bem interessante na excelência ali, na qualidade do Nerdologia. Legal, isso tem que estar na lista. Vamos... Aliás, Lula Molusco não é uma lula, né?
Ele é um polvo, na verdade, né? Sempre Ele achei é que um ele é um polvo. polvo, né? Eu também acho que ele é um polvo. Pelo formato ali parece Ai, um polvo, né? Vamos sair dos crustáceos e vamos pros moluscos agora. Exatamente. Tá faltando também, né? Em breve teremos, eu acho. Em breve. Uhul. Bom, mas então é isso, né, galera? A gente vai deixar todas essas indicações culturais aí e, claro, também a página, as redes sociais da Bia, né? All Crab, na descrição do episódio. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Quero, antes da gente dar o tchau, da gente encerrar de vez, deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado para a Bia por estar disposta a bater esse papo aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente sobre esse assunto fantástico. E a gente espera que ela tenha gostado da conversa assim como a gente gostou. Então, brigadão, Bia. Conte sempre com a gente no que precisar de ajuda na divulgação, parcerias. E para voltar aqui mais uma vez futuramente. As portas estão sempre abertas. Eu quero agradecer muito o convite, vocês são muito fofos, eu adorei muito conhecer vocês. E, lógico, vamos fazer parcerias, porque é muito importante a gente divulgar a ciência de uma forma coloquial para as pessoas. Então é isso, né, galera? A gente vai ficando por aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Avalie o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, compartilha com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando. Manda também aí um e-mail, uma mensagem por onde você quiser, pelas nossas redes sociais, ou aí no YouTube, onde você achar mais fácil, sobre o que você tá achando do podcast, críticas, sugestões. Se quiser indicar algum amigo seu que você acha que manja muito de um tema de biologia, pode indicar também, que a gente está sempre de olho nessas mensagens dos nossos seguidores. Fechou? Então a gente fica por aqui. Um abração. Até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijos! Um beijo e um abraço para todos vocês. E até mais. Obrigado, gente. Beijão. Vai, Susan, me salva aí. E a Susan tava mais do que certa, foi erro meu. A gente tá lançando o nosso podcast, que é a coisinha mais linda do mundo. Blog. Se vocês... Blog. Desculpa. Rebobina. Não, o que acontece é que a gente sempre faz isso. A gente deixa o microfone no mudo enquanto a pessoa tá falando. E aí, às vezes, demora pra tirar do mudo e parece que a pessoa sumiu. A carapaça é um exoesqueleto formado por depósito de calcário, Ai, ai. Eu já esqueci o que você falou, mas... vamos lá. Nossa, cara. A gente tá... Nossa, isso me ensina... Nossa, me quebrou muito. Nossa, corta, por favor. Tá bom. Ai, que ódio, tá bom. Vamos lá, cara. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com os comentários de Susan Cunha, José Luiz Mendes e a participação especial da nossa convidada Beatriz Almeida. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz, Beatriz Almeida e Susan Cunha, e a edição e a arte por Flávio Diniz.